Então vamos lá, vamos começar com o conteúdo de hoje, que é como fazer fotos que realmente surpreendam os seus clientes, que realmente surpreenda o seu mercado. O porquê que eu falo isso? Em todos os lugares que eu vou dar palestra, em todos os workshops recentes que eu dei, eu falo, cara, existe uma bola maior assim, ó, que é todo o mercado da fotografia. Então, essa bola gigantesca é dividida em mais duas bolas. Uma intermediária, que fica no meio, então a bolona é o mercado. Essa bola aqui é os fotógrafos que fotografam muito bem, só que fotografam igual aos outros, tá? A gente tem um padrão, querendo ou não, a gente tem trabalhos muito iguais dentro, por exemplo, do casamento, dentro, por exemplo, do ensaio de família. E o que a gente vai falar aqui é como diferenciar um pouco esse trabalho, como vocês podem enxergar coisas diferentes aí para conseguir fazer fotos que realmente impactem as pessoas, que faça a diferença. E a terceira bolinha, que é uma pequenininha aqui no meio, é onde tá as referências, onde estão as referências do mercado. As pessoas que fotografam de um jeito único, as pessoas que atendem seus clientes de um jeito único, aquelas pessoas que realmente são exclusivas. Na segunda bola, como eu falei, tá aquele mercado com todo mundo fotografando igual, bonito, mas igual, e todo mundo disputando por preço. A gente sabe que dentro do nosso mercado existe essa guerra de preço, existe uma competição, até às vezes, entre aspas, desleal dos nossos parceiros de profissão, mas existe aquela bolinha lá no meio, os exclusivos, que não estão reclamando do mercado, que não participam dessa guerra de preço e não necessariamente são fotógrafos conhecidos de fotógrafos. Tem muitos fotógrafos que vocês não conhecem, que eu não conheço, que tá nesse campinho exclusivo, nessa bolinha exclusiva do meio. Por quê? Porque atende seu cliente de uma maneira diferente, faz fotos diferenciadas. Então a gente tem essa bola mais central, onde pessoas que estão fotografando bem, mas igual e tentando copiar as grandes referências conhecidas, e aquela bolona inteira lá é o mercado, vamos colocar assim, a guerra da fotografia, vamos lá. Todo mundo tentando fazer algo, todo mundo começando, tem o cara que está começando há um dia, tem o cara que está começando há 3 meses, então aquele bolo onde tem os R$ 50 a sessão, os R$ 100 a sessão, e de novo, eu não vejo problema nenhum nisso, cada um sabe onde aperta o calo. Mas o que eu quero falar nessa live para vocês aqui é como se diferenciar, como passar de uma bola para outra. Se hoje eu estou nesse mercado, cara, não sei como minha fotografia pode evoluir, eu tô, cara, cobrando R$ 50 numa sessão, de novo, não que isso seja um problema, mas, cara, eu quero evoluir o meu trabalho, eu quero pelo menos chegar nessa bola aqui, como que eu faço para chegar a ser uma referência na fotografia, a fazer realmente fotos que chamam a atenção. Então, como que você vai buscar, primeiramente, fazer fotos diferenciadas, fotos que chamam a atenção? Eu sempre comento que antes do equipamento, nós temos que investir em conhecimento. Eu fiz uma analogia na live de ontem, que até a Jana aqui falou, cara, foi uma analogia muito legal, que aí a gente começa a pensar nas outras profissões. Para você ser engenheiro, você constrói o prédio primeiro, ele cai e depois você começa a estudar. Então, quer dizer, você é engenheiro, construiu o prédio, ele caiu, aí depois você viu que deu merda, você começou a estudar. Você é um médico, essa foi a analogia de ontem. Você compra um bisturi, sai rasgando todo mundo, viu que fez um monte de merda, aí você decide estudar a faculdade de medicina. Então, cara, vamos inverter isso, e você não precisa necessariamente ter uma câmera fodona para estudar fotografia, para enxergar fotografia. Para você começar a pensar em fazer fotos diferentes, o pensar vem antes. Então, primeira coisa, você tem que entender o que um fotógrafo tem que olhar, as atitudes que ele tem que tomar, o que ele tem que fazer para conseguir pegar momentos diferenciados, fotos diferenciadas. Então, a primeira coisa que um fotógrafo tem que começar a fazer para buscar se diferenciar no mercado é correr alguns riscos. Como assim, Biga? Correr alguns riscos? Exatamente. Se você quer mostrar o seu trabalho de forma diferenciada, você tem que fazer coisas
que as outras pessoas não estão fazendo. Tá, mas como assim? Fazer coisas que as pessoas não estão fazendo. Então, vamos lá. Se você fotografa numa cidade que todo mundo vai no mesmo lugar e todas as pessoas querem tirar foto lá, você tem que correr o risco de falar para o seu cliente, falar para aquela pessoa que está confiando no seu trabalho que não. Você não quer ir lá, porque aquele lugar, todas as pessoas fazem fotos naquele lugar. Eu quero buscar um lugar exclusivo, baseado na minha visão, onde você vai ter fotos únicas. Então você precisa correr riscos para provar o seu trabalho, para conseguir fazer um trabalho diferenciado. Por exemplo, às vezes você quer fazer uma foto que você enxergou, só que tem uma cerca lá e fala que é um local proibido. Mas você vai ter que ir lá e saltar aquela parada e vai buscar a sua foto. Então não tem, eu não posso entrar aqui para não fazer a foto. Eu não sei se... vai. Você tem que correr esses riscos. Eu tenho algumas fotos que, assim, já teve videomaker que me salvou, já teve escada que eu tive que carregar mais de 700 metros para conseguir fazer a foto que eu queria, em cima de uma árvore gigante, e conseguir fazer a foto, e até hoje é uma das mais reconhecidas do meu trabalho, que é um casal deitado no chão, com um cachorro passando do lado. Se eu não tivesse pego a escada e andado, sei lá, 700, 800 metros para fazer a foto, corrido esse risco do casal falar, não gostei tanto dessa foto, ou, pô, vou pegar uma escada e andar 700 metros para subir numa árvore para conseguir fazer fotos diferentes. Então, assim, corra alguns riscos. A gente vai ter que subir em lugares que a gente não está acostumado, entrar em lugares que a gente não está acostumado e, principalmente, mostrar para o seu cliente que você tem confiança naquilo que você quer fazer de diferente para ele. Então, para você colocar a sua identidade dentro da fotografia, você tem que correr alguns riscos, até o risco de alguém gostar ou não do seu trabalho. Eu quero fotografar só dessa maneira, então você está correndo o risco de outras pessoas não gostarem do seu trabalho, mas a consequência disso é que você pode jogar o seu trabalho, nichar o seu trabalho exatamente para as pessoas que você quer. Então, corra riscos para conseguir fazer fotos diferenciadas, mas não corra risco de vida. Ok? Para deixar bem claro, não tô falando para ninguém pular de paraquedas, sem paraquedas, mano, e fazer umas fotos aí diferentes, mas não é assim. Então, corra os riscos necessários para você fazer fotos diferenciadas. Você tem que ser obstinado. Nenhum fotógrafo consegue capturar um momento decisivo, nenhum fotógrafo consegue fazer a foto que ele curte, aquela foto ideal, se não for obstinado. Se você desistir da foto no meio do processo, você enxergou, acha que aquela foto vai dar certo, que você acredita que pode acontecer um resultado incrível lá, e você faz uma vez, faz duas, faz três, e não acerta, você desiste, cara, você precisa ser obstinado ou precisa realmente treinar mais. Mas eu te falo, o quanto mais você não desistir das suas ideias, o quanto mais você não desistir das suas fotografias, dos seus sonhos, mais as coisas tendem a dar certo. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é você traçar um projeto, escrever ele maravilhosamente bem e não tirar ele do papel. E nunca saber se aquela parada ia dar certo. Essa provavelmente seja a maior frustração, porque você sempre vai lembrar pro resto da vida. Se eu tivesse feito aquela foto, se eu tivesse ido para aquele lugar, se eu tivesse tomado tal ação, então acho que essa é a pior situação que qualquer pessoa pode passar. Fotógrafos, tenham paciência. Para você ter um trabalho diferenciado, você precisa aprender a ter paciência. E o que é paciência? É respirar, olhar e clicar. É diferente do que a grande maioria faz hoje, que é clicar, olhar e respirar. Vamos inverter essa sequência. Então, quando a gente chega num lugar, vamos olhar primeiro, vamos respirar, vamos pensar, vamos ter paciência. As fotos não precisam acontecer em 3 minutos. Elas podem acontecer em 20 minutos, 30 minutos. Se você tiver paciência para olhar, você vai ter muito mais discernimento do que fazer. Isso vem com confiança, vem o quanto você tem memória visual para chegar num determinado lugar, em qualquer lugar e fazer fotos totalmente diferenciadas. E é isso que a gente vai falar, continuando aqui. Você precisa ter criatividade. Mas cara, como que eu vou buscar a criatividade? Você pode estudar fotografias de outros ramos, como por exemplo, fotografia de guerra, fotografia de arquitetura, fotografia de build, fotografia still. Você pode buscar criatividade em outros segmentos de fotografia, você pode buscar criatividade em filmes,
você pode buscar criatividade em, cara, no seu dia a dia, cara, em infinitos lugares que você pode buscar ser um pouco mais criativo. O que que é criatividade? É quando você começa a absorver uma coisa aqui, uma coisa lá, e você mistura as duas coisas, sai uma parada nova, sai um negócio diferente. Enquanto mais você abastecer sua cabeça de coisas novas, de referências fotográficas, de outros tipos de fotografia, não só a que você fotografa, com certeza sua criatividade vai explodir. Você não vai estar consumindo só a mesma coisa. Se você consome sempre só a mesma coisa, você vai ficar acostumado a se achar o melhor daquilo, ou razoável naquilo, ou ruim naquilo. A partir do momento que você começa a buscar novas referências, quando você começa a buscar novas inspirações, cara, a sua criatividade faz assim. Então, o quanto mais a gente consumir de coisas diferentes, quanto mais a gente buscar de novidade para nossa cabeça, mais a nossa criatividade vai explodir. Curiosidade, um fotógrafo precisa ser curioso. Porque só na câmera tem 337 milhões de botões e funções. Se você não for curioso, você nunca vai saber para que presta cada uma daquelas roletas, cada uma daqueles botões, daquelas siglas, de uns negócios tudo abreviado e às vezes vem até em japonês que a gente não sabe como funciona. Então, nós precisamos ser curiosos e curiosos na hora de fotografar também. O que será que tem além do que eu estou enxergando? Se eu deitar no chão, o que acontece? Se eu subir na árvore, o que acontece? Qual é a visão que eu vou ter se eu colocar o meu casal em perspectiva? Então, vamos voltar a ser um pouquinho mais criança. A criança, posso te dar uma certeza, se tivesse uma criança aqui e uma cadeira aqui do lado, a única coisa que ela não ia fazer era sentar na cadeira. Ela ia entrar por baixo, ela ia virar a cadeira de ponta cabeça, ela ia pular em cima da cadeira, mas sentar, meu brother, praticamente zero de possibilidades dela tomar essa ação. Por quê? Porque ela é curiosa, ela tem que entrar por baixo, por cima, olhar de um lado, olhar do outro. Então seja esse fotógrafo um pouco mais curioso. Eu sei que depois de um tempo de profissão, a gente acaba se acostumando com o processo, acaba não buscando novas referências, não buscando mais inspirações, porque a gente acha que já chegou talvez no limite, mas nunca existe limite para o conhecimento. Então vamos ser um pouco mais curioso. E para você que está começando na fotografia, seja curioso ao ponto de ler o manual da sua câmera. Não é talvez a sua câmera, a melhor câmera que vai fazer a melhor foto, e sim a sua visão. Então, você que está começando, seja mais curioso e foque no conhecimento e também leia o manual de instrução da sua câmera. O manual é a parada mais cara que tem do equipamento. Vamos lá, onde é produzido a Canon, a Nikon, a Sony, a Fuji, deve ser tudo na China. O trabalho lá, mano, pagam muito pouco. As peças são produzidas lá. O que que vale dinheiro no equipamento que você paga 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil na câmera? É o manual de instrução. O que que é o manual de instrução, Biga? É todo o conhecimento, todo o investimento, aquele estudo que a marca fez para chegar naquele determinado modelo de câmera e colocar todas as funções dela num livro para você aproveitar da melhor forma. E você pensa em fazer algo para aprender a mexer no equipamento, você já pagou por isso. Então, seja um pouco mais curioso. Para ser um bom fotógrafo, você precisa antecipar as coisas que estão acontecendo, antecipar momentos, prestar atenção no que acontece no cotidiano, prestar atenção no que está acontecendo no dia a dia, para que você consiga antecipar momentos na hora de fotografar. Principalmente quem fotografa eventos, quem fotografa casamentos, festas infantis, 15 anos, corporativos e tudo mais. Porque quando você está prestando atenção, por exemplo, eu estou num casamento, eu tenho aqueles movies, aquelas luzes que ficam andando durante o casamento. Se eu olho que ela passa num determinado lugar, que a noiva está passando lá todo o tempo, cara, eu estou antecipando uma ação que pode acontecer de uma foto diferente. Tem alguém agindo de forma mais espontânea durante a festa, tem alguém que se emociona mais durante o que você está percebendo, então antecipe o que vai acontecer, antecipe a luz, antecipe a locação, antecipe o momento do que vai acontecer, isso vai facilitar muito
para você conseguir fazer fotos realmente diferenciadas. Eu acho que o ponto zero de tudo isso é você conseguir também dominar a técnica, não só, de novo, a técnica do equipamento para que serve as roletinhas, mas a técnica fotográfica. Você saber o que você tem que enxergar, o que você tem que buscar, como agir em determinada situação. Então, dominar toda a técnica fotográfica, e a fotografia tem regras, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí na live. Humor. Humor é uma coisa que falta na fotografia hoje. Eu vejo todo mundo com capa de filme romântico, ou a grávida com as mãos na barriga. Eu vejo pouco humor, eu vejo pouca foto engraçada. Eu acho que um diferencial do fotógrafo hoje é ele conseguir passar aquela sensação de que, parece que nem tinha um fotógrafo lá. A foto aconteceu por algum desvio da massa Schumann, tá ligado? Porque, tem fotos que são tão reais, tão expressivas, tão gostosas de ver que nem parece que tinha um fotógrafo lá. Então, você tem que ter essa sensibilidade também de conseguir fazer esses momentos acontecerem, essas coisas acontecerem. E, o humor é uma parada que realmente falta na fotografia de casamento. Falando na fotografia em geral, né? Falando agora, depois de passar por todas essas coisas que vocês precisam fazer para buscar fotos diferenciadas, a gente vai para a fórmula mágica da fotografia. Sim, a fotografia tem uma fórmula para se tornar suas fotos um pouco perto daquilo que se considera uau. Se você faz fotografia, quer virar fotógrafo porque não tem que fazer conta, te apresento a fórmula da fotografia, que é L mais C vezes M igual a W. Se você não conhece essa fórmula, que é o L mais C vezes M igual a W, eu vou falar o que é essa parada para você. É luz mais composição vezes o momento é igual uma foto uau. Então, L mais C vezes M igual a uau. Então, vamos lá. Se você tem uma boa luz, se você tem uma boa composição, mas com momento merda, vezes zero, sua foto vai dar zero. Não adianta nada você ter uma luz incrível, não adianta nada, às vezes, ter uma composição incrível, um momento que seja bem bunda, coisas que não estão acontecendo nada. Agora, se você tem uma composição incrível, uma luz meio merda lá, coloca aí 1 de luz, mas uma composição muito foda, e um momento incrível, é multiplicado pelo momento, porque fotografia é sensitivo. Você tá olhando aquela parada e sente as coisas. Você vê uma noiva chorando, você imagina na emoção dela. Tem fotos que você vê que você chora. Então, se você tem um momento que realmente é diferenciado, cara, sua foto vai às alturas. Então, vamos pensar nessas 3 paradas que são as coisas principais dentro da fotografia, que é a luz, que é a composição, que é o momento. Lembrando que a gente multiplica o momento, então tem uma luz boa, tem uma composição boa, mas se o seu momento for cabalístico, se o seu momento for fora do comum, foda, você pode ter certeza que sua foto vai rodar o mundo. E vamos falar um pouquinho isoladamente dessas 3 paradas. Luz, composição e momento. O que é luz? Luz é tudo que a gente está enxergando. Se não tivesse luz, a gente não enxergava nada. Nada. Tá ligado? Então, assim, como que a gente vai diferenciar um tipo de luz do outro? Dentro da fotografia, nós vamos colocar 2 tipos de luz, entre aspas, tá? Que é a luz dura e a luz suave. O que é a luz dura? A luz dura é aquela que deixa a sombra mais marcada, aquela luz que você, onde tá preto, você não consegue ver os detalhes. E a luz suave é aquela que não tem tanta sombra, você consegue ver os detalhes, mesmo que ela seja lateral ou frontal, você não tem sombras tão marcadas. E como que você começa a entender o que é uma luz dura, uma luz suave? No seu dia a dia. Agora são 5h22 da tarde. Se você sair agora na sua rua e parar na sua janela, se você mora num apartamento, se o sol está batendo que nem aqui, você vai abrir, você vai ver que a gente vai ter, nessa posição de lado, uma luz batendo aqui e aqui vai ficar bem escuro. A gente está recebendo uma luz dura. Agora, se eu encostar na parede aqui atrás que está batendo o sol, chegar perto dela e a luz for rebatida, a gente já tem uma luz mais suave. Então, onde que a gente vai
estudar luz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Lembrando que o flash, de novo, é só um instrumento para você produzir luz. O LED é só um instrumento para você produzir luz. Onde você vai entender a luz é observando, é vendo como ela funciona, tá? Quando você domina a técnica, como eu falei na parte anterior aqui da live, quando você domina a técnica, você entende o mecanismo do flash. Ele é um controle de videogame. Se você der um controle de videogame na mão de uma pessoa que nunca mexeu no videogame, como a câmera, por exemplo. Cara, eu não sei qual que chuta, eu não sei qual que cruza, eu não sei qual dá carrinho, etc. Dá 15, 20 minutos, já tá sabendo tocar, já tá sabendo chutar, mas não tá sabendo jogar. Dá um mês, já tá sabendo tudo. Então, você não precisa de talento para aprender a mexer numa câmera, para aprender a mexer num flash. Você precisa de percepção para ver como funciona a luz. Você tem o sol que sai às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fica o dia inteiro em posição diferente, temperatura de cor diferente, posição diferente, intensidade diferente. Cara, tá de graça. Você entendendo que a luz que bate na parede, quando ela bate, ela volta, ela é mais fraca. Se eu entender que se eu ficar pro sol aqui eu vou ter uma luz dura, se eu pegar uma luz rebatida eu vou ter uma luz suave. Então é no seu dia a dia, não existe uma outra maneira de você distinguir esses dois tipos de luz e entender eles. Depois que você entendeu como a luz funciona, aí você aprende a usar o mecanismo do flash. Você precisa saber de 3 coisas: velocidade, captação de luz ambiente, abertura vai segurar a luz do flash, o ISO, clareia, escurece tudo. E aí, o que é a potência do flash? Testa, tira 15, 20 fotos em potência diferente, em zoom diferente. Mas você entendendo a luz e sabendo como aquele artifício funciona, cara, você vai longe. Então a primeira coisa, de novo, não compre um bisturi e saia cortando a galera para fazer uma faculdade de medicina. Faça a faculdade de fotografia antes, entre aspas, faculdade. Pegue o que você está ouvindo aqui, pegue o que você está ouvindo nas outras lives, pega o que você já aprendeu e começa a colocar em prática. E vamos falar agora sobre o segundo elemento da fórmula mágica, que é luz mais composição vezes o momento. O que é a parada da composição? Se vocês digitarem no Google, vai ter composição radial, composição Fibonacci, composição dos caralho, composição da zaralha e N coisas que eu acho que vocês têm que pesquisar. Mas eu, que gosto de simplificar as paradas, eu divido a composição, vamos colocar em 3 coisas, que são os elementos bem organizados. Então, se você tem os elementos bem organizados dentro da sua foto, você tem uma boa organização dos planos. Se você tem cores bem organizadas e você tem elementos de composição para fazer dar força mais na sua foto. Passar aquela sensação que o leigo que não entende de fotografia vai olhar aquela foto e falar: cara, essa é diferente por tal motivo, eu não sei qual é, mas esse cara é diferente desse. Então vamos falar primeiramente sobre os elementos organizados dentro da imagem. Quando vocês olham aquelas fotos, principalmente se vocês olharem fotos de guerra, fotos de rua, as pessoas estão cada uma num lugar diferente, sem uma sobrepor a outra. Quando vocês olham aquelas fotos que não tem nada cortando na cabeça das pessoas, quando eles estão encaixadinhos no meio e as camadas, as coisas se alinham. Então, quando você tem elementos bem organizados na sua imagem, quando você não deixa um corpo sobrepor no outro, uma árvore passar atrás da cabeça de alguém, quando você organiza os elementos, a gente está falando dessa composição de organização dos planos. Quando a gente vai para as cores bem organizadas, a gente tem que pensar e conhecer o que são as cores frias, as cores quentes, as cores complementares, como por exemplo, as cores quentes, a gente tem o vermelho e o amarelo. As cores frias, a gente tem o azul, mas o que são cores primárias? Tem o azul, tem o vermelho. Então, vamos estudar um pouquinho também essa parte de cor, porque elas bem organizadas podem fazer uma total diferença dentro da sua imagem. Então vai lá estudar o que é cor primária, secundária, como que eu posso combinar com isso, com aquilo. A gente tem um post no blog que eu já falei em algumas lives aqui, que é sobre como as pessoas devem se vestir para ir num pré-wedding. Então é uma aula, entre aspas, lá de como combinar cores. Então as cores dentro da imagem também faz toda a diferença. Então vamos buscar lá a luz, que a gente já comentou,
agora a composição dos espaços e das cores e os elementos de composição. Que parada é essa? Elementos de composição. Os elementos de composição são coisas que estão disponíveis para nós a todo tempo e que não foram construídas pela natureza. Mas como assim? Que parada doida. É isso mesmo. Imagina que um dos elementos de composição são as linhas verticais, as linhas horizontais, as linhas diagonais. Cada uma traz uma sensação diferente para a nossa fotografia. E na natureza não existe linha reta. Não existe. Então, a linha foi criada pelo ser humano para facilitar a nossa observação das coisas, a estética das coisas. Então, se foi criado para facilitar a estética, para facilitar a observação, para você entender mais o que é aquele objeto, ela está disponível em todos os lugares. Eu tenho uma linha aqui atrás, uma linha que divide o preto e o branco. Se eu olhar de cima para baixo, ela vira uma linha e lá no chão eu tenho uma forma geométrica, que é um outro elemento de composição disponível em todos os lugares. Eu gravei uma aula para o meu curso online e eu vou postar o resultado dessa aula no Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, ninguém nunca viu essas fotos, somente as pessoas que compraram o meu curso, eu vou disponibilizar o resultado desse ensaio e dentro do curso tem o vídeo inteiro de como a gente criou esse ensaio, como essas coisas aconteceram. Mas ele foi baseado inteiro em elementos de composição que estavam disponíveis para mim na rua, no quarteirão da minha casa que eu dei uma volta. Então, as linhas são elementos de composição incríveis, a textura, padrão. Olha o muro batendo sombra, é uma textura. Olha aquele mato iluminado no solzinho, matinho da Holanda. Quem comprou por saco, qual que é o matinho da Holanda? Cara, isso são texturas e são padrões. Então, se você começar a buscar isso vai ter no mundo inteiro. No mundo inteiro. O ser humano ele tem culturas diferentes, ele tem ideologias diferentes, mas as construções são feitas de linhas, de formas geométricas. É meio que tudo igual. Você vai encontrar num lugar que tem mais possibilidade de locação, mais formas geométricas, mais texturas, mais linhas. Sem dúvida você vai encontrar mais em um lugar do que em outro, mas com certeza você vai encontrar isso no mundo todo. E as fotos que eu vou disponibilizar no Telegram, se você não está lá, está fixado o comentário aí, é justamente fotos. Aqui a gente não andou, por causa da Covid, aí, não andou mais de 300, 400 metros para fazer essas fotos que eu vou disponibilizar lá no Telegram. Então você tem as linhas, você tem as molduras, você também tem um elemento de composição que está disponível em todo lugar, que são as simetrias. Tudo é simétrico. Você está olhando para uma tela simétrica, você olha para o lado, tem uma janela simétrica, você sai na rua, tem um portão simétrico, então tudo é simétrico. E a simetria foi criada por quê? Para facilitar o nosso entendimento da imagem. Se eu vejo uma coisa igual de um lado, igual do outro, é muito fácil para eu entender. Então, um elemento de composição que pode salvar quando você não sabe o que fazer na hora de fotografar é a simetria. Por quê? Porque tudo é simétrico e ela foi criada para facilitar o nosso entendimento daquela parada que a gente está vendo. E o porquê que a gente não vai usar isso como fotógrafo? O porquê que eu estou passando esses elementos de composição e o porquê eu estou falando isso? Porque, cara, eu vejo muito fotógrafo começando e não tendo noção o que olhar, o que fotografar, que é comprar uma lente 50mm, desfocar o fundo. Cara, eu acho que esse tempo já passou, a gente precisa mergulhar de cabeça no universo da fotografia e pensar que essas coisas são elementos que estão disponíveis, que a gente pode fazer fotos incríveis em qualquer lugar. E quando a gente não sabe o que olhar, não sabe o que buscar, o que acontece? A gente passa insegurança para o nosso casal, a gente mostra que a gente não sabe muito bem o que está fazendo. E o que acontece na maioria das vezes? Pega o casal e sai correndo. Vai correndo para lá, ou pega no colo e gira, ou dá um beijo. Tá ligado? Acho que a gente pode se esforçar um pouco mais, a gente pode estudar um pouco mais e pode fazer uma fotografia diferenciada baseada nesses elementos de composição que não precisam ser necessariamente fotos clichês. Eu saio e vou fazer fotos todas naquele lugar. Não, você tem lugares incríveis na sua cidade que talvez você nem conheça,
porque você não sabia que você tinha que usar as linhas, você não sabia que tinha que buscar textura, simetria, reflexo. Cara, reflexo, olha aqui, tem o espelho aqui, ó. Tem em todo lugar. Vidro de carro reflete, vitrine de loja, espelho, celular. Uma das fotos que eu vou postar no Telegram, eu tirei uma foto numa árvore, coloquei o celular embaixo, fiz um reflexo muito louco lá e a foto ficou sensacional numa árvore, encostado num muro aqui da minha cidade. Então você pode usar esses reflexos e também as molduras naturais. Cara, o que é moldura natural? Que parada é essa, meu, de moldura natural? É você encaixar a pessoa no lugar certo. É você limpar o fundo da sua imagem. Se você tem um buraco branco lá, um buraco que não tem nada aparecendo na imagem, bota seu fotografado lá. Se você enfiar a cara no meio de uma árvore, você vai ver vários buraquinhos lá dentro. Se você conseguir fotografar por dentro desse buraco, é uma moldura natural e uma moldura natural única, porque você que enxergou aquela árvore e provavelmente nenhum outro fotógrafo do mundo vai exatamente naquela árvore, naquele mesmo local, com aquela mesma luz que você tem a possibilidade de ver todos os dias. Então vamos focar naquilo que a gente tem o controle de enxergar, naquilo que a gente pode estudar, principalmente de maneira gratuita. Se eu estou na tela de um celular, se eu estou na tela de um computador, encosta a sua cara do lado da tela do computador, do celular. Vai virar um reflexo. E se você encostar perto de uma janela, e vai virar uma simetria com reflexo. E se você achar linhas e colocar o reflexo mais a simetria, cara, quanto mais aí você mistura os elementos de composição, mais forte a sua foto fica. Então, olha que loucura, você tem que ter uma luz legal que você pode estudar diariamente. Você tem que ter os elementos bem organizados que você também pode estudar diariamente, esperando as pessoas passar na rua ou ficar se encaixando quando você está olhando as coisas, tirando a chave de trás do computador aqui, por exemplo. Então você pode ir estudando isso na organização dos elementos, estudar as cores. Cara, você está vendo novela, você está vendo filme, você está vendo aqui, ó. Cara, eu tô meio amarelo, minha camisa Z é azul. A gente tem cor fria e cor quente na mesma imagem. Então, vamos começar a pensar realmente como um fotógrafo, baseado em tudo isso que eu falei para vocês saberem para onde vocês têm que atirar no início, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que fazer para me diferenciar no mercado. E a última coisa são os momentos, né? O momento decisivo, se a gente tem luz, se a gente tem composição, vezes o momento, como eu vou fazer para pegar os momentos decisivos? Posso repetir para você? Exatamente tudo o que eu falei lá no começo da live. Você tem que correr riscos para conseguir pegar o momento decisivo. Às vezes o momento decisivo está numa roda de festa onde as pessoas estão jogando água para cima e aquela água está caindo no seu equipamento. Você tem que correr alguns riscos, porque é o seu papel conseguir fotografar aquela parada, aquela lembrança que vai ser eterna para eles. Então, às vezes você tem que correr alguns riscos para conseguir pegar o momento decisivo. Você tem que ser obstinado, você não pode desistir, você tem que continuar buscando aquela fotografia. Você viu um momento, você viu alguma coisa acontecendo, não deixa aquela parada passar, seja obstinado, vá atrás para conseguir capturar aquele momento que pode ser único, pode ser o mágico da vida de uma pessoa. Nós, com a fotografia, com a live que eu falei ontem, nós temos o poder de transformar a vida das pessoas com imagens. Se você consegue pegar uma foto fuderosa de um pai, de uma mãe, de um momento, de um... Caraca, velho! Você pode mudar a vida das pessoas. Então, para você conseguir pegar esse momento decisivo, seja realmente obstinado. E paciência. Os momentos demoram para acontecer. Às vezes você vai ficar 10, 15, 20, 30, 50 minutos esperando aquela parada acontecer. E se você já é um fotógrafo que capta momentos, você sabe que, cara, você ficar 5 minutos parado com a câmera apontada aqui, parece que você ficou 1 hora. E não, passou só 5 minutos. Então, o quanto mais você tiver paciência para esperar as coisas acontecerem e observar, o quanto mais você observar, tente treinar tanto a sua mente que você vai conseguir enxergar as pessoas andando em câmera lenta para você criar suas composições, para você organizar seus espaços. Então tenha paciência, tanto na hora de fotografar, quanto na hora de tentar ser um fotógrafo reconhecido. Eu tô nessa parada de mercado há quase 20 anos. Para mim aconteceu há 8 anos atrás, 7 anos atrás, então demorou 12, 13 anos
Para amigos meus demoraram mais, outros menos, mas ninguém explodiu com 3 meses de fotografia. Ninguém explodiu com 1 ano de fotografia. Então, tenha um pouco de paciência, tanto na hora de clicar. Respira, olha e clica, ao invés de clicar, olhar e respirar. Vamos inverter essa sequência e vamos ter um pouquinho mais de paciência para as coisas acontecerem. Você tem que ser criativo, você tem que inventar situações, você tem que criar uma luz diferenciada, você tem que fazer a diferença para conseguir pegar esses momentos decisivos. E você tem que ser curioso. Eu tenho uma foto, eu vou publicar ela no meu Telegram. Quem não está no Telegram não vai saber que foto é essa. Aconteceu num casamento em Avaré. O noivo foi levado para o banheiro. Eu não sei o que estava acontecendo, eu fui curioso e fui atrás. Cara, você entrou no banheiro junto? Eu entrei, qual que é o problema? Eu sou curioso. Fui lá, consegui entrar no banheiro e, cara, começaram a tirar a roupa do noivo, velho. E começaram a tirar a roupa do noivo e, mano, tinha uma criancinha, eu acho que era o pajem do casamento, alguém usando a privada do outro lado, com o pai do lado, com a porta aberta. Então, assim, eu fui curioso e consegui pegar aquele momento decisivo. Essa foto é o maluco lá apertando o mamilo do noivo e a criança usando o vaso, fazendo um cocôzinho lá e uma mão do pai aparecendo assim na foto. Então, eu tenho todos os elementos organizados, eu tive curiosidade, eu consegui antecipar o momento, eu fui atrás porque eu fui curioso e sabia que alguma coisa ia acontecer e consegui aquela foto diferenciada. Você precisa antecipar os momentos e ao mesmo tempo dominar a técnica. Quem trabalha com evento, a rapidez que as coisas acontecem, você tem que ter muito bem o que são as roletinhas da sua câmera e o jeito que você fotografa, tá? Porque é muito rápido e a gente tem que lidar com diferentes tipos de luz a todo tempo. Então é importantíssimo para todos os tipos de fotografia que você domine a técnica. A arquitetura, a newborn, a casamento, a ensaio de família é um requisito aí que a gente precisa ter. E a técnica, de novo, não é mexer na câmera somente. Você precisa aprender a mexer na câmera, mas você precisa ter o conhecimento técnico da fotografia, os elementos que você pode colocar na sua imagem, o que observar, o que estudar. Beleza? Galera, que live sensacional, não? Que vídeo legal, me empolguei pra caramba, dei uns berros aqui, o áudio deve ter ficado estourado. Mas eu vi que as pessoas não saíram em nenhuma das 3 redes. Isso me dá muito ânimo para continuar. Eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live, as pessoas que comentaram. Infelizmente eu não consigo ver os comentários, quem está acompanhando é a Jana e no final ela me passa se teve alguma pergunta e a gente responde. Mas muito obrigado, eu já quero agradecer. Eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, outros compromissos, mas agradecer por vocês ficarem até o final e espero de coração que essas lives estejam fazendo sentido para vocês, que esses vídeos estejam fazendo a diferença. Então, se tá legal, se vocês estão gostando, manda uma mensagem para mim. Se você está assistindo e a live foi maneira, marca num stories, tira uma foto, me marca lá. Eu quero saber se isso está fazendo sentido. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui acordando 6 horas da manhã e dormir meia-noite para conseguir fazer um negócio legal e eu quero o feedback de vocês. E, de novo, se você não está no meu grupo do Telegram, você está perdendo um tempo, porque lá tem coisa legal, que nem agora, hoje eu vou postar algumas fotos que não vão chegar em outro lugar. Quem está assistindo aqui vai entender o que é, quem não está assistindo não vai entender muito bem, mas lá tem um conteúdo exclusivo para quem me acompanha. Então, galera, muito obrigado. De coração, deixem os seus comentários aqui ou me mandem direct, que eu preciso saber mesmo se está fazendo sentido isso, se isso está ajudando a carreira de vocês. Então, muito obrigado.